Saudações, amigos e alunos do NEAF, tudo bem com vocês? Começando mais um Top Atualidades, que já está aí na sua tela. Semana de 6 a 12 de agosto de 2019, Mural de Notícias. 25% da população do mundo está em risco de falta de água. Paquistão expulsa embaixador da Índia por crise na Caxemira. Trump é recebido com protestos em cidades onde ocorreram massacres. Estados Unidos congelam ativos do regime de Nicolás Maduro e greve geral em Hong Kong paralisa trânsito, bloqueia trens e cancela voos. E como você já está acostumado, a gente vai para aquela aula de destaque. Então vamos sem demora para a aula de destaque. 25% da população do mundo está em risco de falta de água. Então, será, candidato ou candidata, que a água vai acabar? Você já ouviu falar que a água pode acabar, candidato? Provavelmente. Você também já ouviu falar que a Terra é plana, não é? Você também já ouviu falar que a Amazônia é o pulmão do mundo. Também já deve ter ouvido falar que os americanos estão interessados na Amazônia, porque eles vão querer a água que está na Amazônia, não é? Já que o Brasil é Brasil, Rússia, China e Canadá. Brasil, Rússia, China e Canadá são os países que possuem as maiores reservas de água doce do planeta. Então, claro que os americanos vão querer roubar a Amazônia da gente. Você já ouviu falar disso, não é, candidato? Então, como você é uma pessoa inteligente, sabe que tudo isso não passa de lenda urbana. Essa história de que Terra é plana, de que a Amazônia vai servir de abastecedor de água para os americanos. Como é que os americanos vão levar a água da Amazônia? Por canudinho, de avião, de navio. Eles vão colocar água no navio e levar até os Estados Unidos, claro, não é? Assim como a Amazônia é o pulmão do mundo. Você é uma pessoa inteligente, sabe que isso não é verdade. Então, aonde eu quero chegar com essas reflexões, candidato? Ocorre que se 25% da população do planeta está em risco de falta de água, isso não quer dizer que a água está acabando. Tá? Primeiro, a água que existe no planeta hoje, que aliás cobre 75% dessa esfera, né, que é o planeta, ele não é plano, então 75% da esfera é coberta por água. Claro que é água salgada, então não é a água própria para o consumo humano, nem para ele beber, nem para lavar roupa, nem para a agricultura e nem para a indústria. Por quê? Basicamente 98% da água do planeta, às vezes você vai encontrar aí 97,5% ou 98% da água do planeta que cobre a grande parte do relevo desse mesmo planeta é salgada. Tá? 2,5% do restante da água é doce. Ou seja, desses 2,5%, o que é essencial aos 7,5 bilhões de habitantes, 1%. É essa água que pode e está em risco de ficar cada vez mais cara, mais difícil de se obter. Porque a água que você consome hoje, candidato, e eu também, é a mesma água que existia no planeta há 1,5 bilhão de anos atrás, quando a vida surgiu por aqui. Os dinossauros, tá? Os mamutes, todos esses animais extintos que já existiram nesse planeta, incluindo vegetação, insetos e para lá,
consumiram a mesma água que eu e você consumimos hoje. Sim, quando você está tomando aqui um copinho de água, ó, essa água já foi consumida um dia por algum dinossauro, ou já esteve dentro de alguma árvore há 200 milhões de anos atrás, ou esteve numa geleira. Então é por aí, é a mesma água que está aqui há milhões e milhões de anos, é a que consumimos hoje. Então ela não vai embora, ela não vai acabar. Mas, vamos lá. Eu fiz aqui uma pequena lista dos países que possuem as maiores reservas, não falei? Brasil, Rússia, China, Canadá. Então esses países não estão no risco de ficar sem água, mas seus grandes centros urbanos, principalmente do Brasil e da China, correm sérios riscos de ter crise hídrica, como já ocorreu aqui em São Paulo em 2015. Então, grandes capitais do Brasil, como São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, podem ter futuramente crise hídrica. Mas, no caso do Brasil, que possui 12% da reserva de água doce superficial do planeta, eu falei 12%, só o Brasil, né? Ele tem 70% dessa reserva fica na região norte, onde a população é a segunda menor do Brasil. Enquanto que aonde você tem as maiores populações, que é o caso do Sudeste, você só tem 13% dessa água. Então é uma conta complexa, né? No Brasil tem 12%, sendo que desses 12% da água superficial doce do mundo, 70% fica na região norte, onde quase não tem ninguém. Então, são contas aí que o Brasil vai ter que ajudar a equacionar. Mesmo tendo a maior reserva de água doce superficial do planeta, o Brasil possui os dois maiores aquíferos do mundo. O aquífero Mercosul, ou Guarani, que pega aqui a região sul-sudeste e parte do centro-oeste do Brasil, mais Paraguai, Uruguai e Argentina. Então é a maior reserva de água doce subterrânea do mundo, que é o aquífero. E na região norte, entre os estados do Pará e Amazonas, nós temos lá o Alter do Chão, que é, segundo aí os técnicos, o segundo maior aquífero. Então o Brasil tem essas duas reservas que ele pode explorar, sendo que o do Guarani ele já vem explorando. Tá? Então, quando falamos que a humanidade vai ter problemas com água, é a água doce potável. Porque a água potável é aquela que, como você já sabe, é própria para o consumo humano. Mas toda a água doce do planeta, incluindo a salgada, mesmo estando poluída, mesmo sendo salgada, o homem pode transformá-la em água potável. O problema é o custo. E aqui, para fechar, né, só para a gente ter aqui uma ideia, aonde ficam os piores lugares, assim, aonde já se convive com o estresse hídrico? Continente africano e Oriente Médio, claro, né? Tanto que no Oriente Médio, Israel, Arábia Saudita, Emirados, eles consomem grande quantidade de água doce dessalinizada, ou seja, eles retiram do mar e dessalinizam essa água. Então, para a gente fechar aqui a conversa, tá aí o link para você depois consultar. Beleza? E continuando o nosso top atualidades, Paquistão expulsa embaixador da Índia por crise na Caxemira. E é claro que a Índia vai dar o troco, vai expulsar o embaixador do Paquistão. Tudo isso porque o governo de Narendra Modi, né, o presidente aí atual da Índia, ele retirou a autonomia que a Caxemira possui. Tá? A Caxemira, isso de vez em quando eu falo aqui no Top Atualidades, é uma região ali do norte da Índia, majoritariamente muçulmana, e o Paquistão
sempre está aí desejando que seja feita uma espécie de plebiscito na Caxemira para que a população de lá decida se quer ficar com a Índia ou com o Paquistão. Como é majoritariamente muçulmana, é claro que o Paquistão levaria. Então, por isso que o governo da Índia não dá essa autonomia. Aliás, até retirou essa autonomia e as tensões entre os dois países que possuem armas nucleares são perigosas. Relação separatismo e armas nucleares. Sugestão de leitura. Conflito na Caxemira. Por que a Índia e Paquistão disputam a região que vive nova escalada de tensão? Trump é recebido com protestos em cidades onde ocorreram massacres. Então, em Dayton, em Ohio, e El Paso, no Texas, que inclusive o que já é quase não é mais uma suspeita, é sim, lá em El Paso, terrorismo doméstico. Então o bicho está pegando, claro, Trump teve que ir lá fazer, ele já está em campanha de reeleição, teve que marcar presença e não foi muito bem recebido ali por alguns cidadãos. Relação segunda emenda e supremacia branca. Sugestão de leitura. Quem são os supremacistas brancos nos Estados Unidos? Estados Unidos congelam ativos do regime Nicolás Maduro. Então, já é sabido tudo que pertence à Venezuela e está no território americano não é mais dela. Tá? É a primeira vez em 30 anos que um país do Ocidente sofre esse tipo de sanção do governo americano. Claro que já não é mais nenhuma novidade, essa novela vai longe entre a administração Trump e o regime de Nicolás Maduro. Relação crise na Venezuela e embargo econômico. Sugestão de leitura. Guaidó versus Maduro. Quem apoia os dois presidentes da Venezuela? Greve geral em Hong Kong paralisa trânsito, bloqueia trens e cancela voos. E olha, é surpreendente mesmo a paciência do governo ditatorial da China continental. Isso em relação, claro, ao tema aqui, Hong Kong. É uma surpresa, né? Os cidadãos de Hong Kong que têm lá os seus direitos estão realmente criando aí um grande caso, um grande problema político e econômico também com a China continental. E é claro que uma hora, e esperamos que não, não pode acontecer o que aconteceu lá no massacre da Praça da Paz Celestial lá em 89, isso já tem muito tempo, 30 anos só. Então esperamos que não ocorra aquilo, mas a paciência do governo chinês continental tem limite. Relação ditadura política e província rebelde. Sugestão de leitura. As raízes econômicas dos protestos de Hong Kong. E vamos então à solução do desafio da semana passada. E se você não sabe qual é a questão, ela está aí na sua telinha. E aqui no NEAF esperamos que você tenha escolhido a alternativa D de dado, isso mesmo. Por que D de dado? Não é? Isso é o estado do Pará, não é, candidato? Assim, o estado do Pará já vem ganhando aí essa competição triste, que é qual é a região, o estado com o maior nível de desmatamento da região norte, é o estado do Pará. Então o Brasil, que inclusive agora a Alemanha não vai mais dar aquela graninha
para poder ajudar a preservar a Amazônia, e o nosso presidente disse que não precisamos de nada disso. Aliás, né, o Brasil não tem aumentado o desmatamento, isso é tudo uma conspiração internacional, não é, dessas ONGs que querem destruir o nosso país. Então isso tudo, que nem eu comecei o top hoje, essa lenda urbana de que o Brasil não aumentou o desmatamento, a gente já sabe que não é bem assim, mas a questão aqui já resolvida é: o estado do Pará é sim o campeão de desmatamento no Brasil, alternativa D. E vamos então ao desafio dessa semana. Há um grande desacordo entre Estados Unidos e os países europeus, chamados E3, no acordo nuclear com o Irã. Enquanto amplia as sanções econômicas contra o país persa, o E3 procura amenizar os atritos e se mantém no acordo. O E3 é formado por: letra A, Reino Unido, França e Itália; B, Alemanha, Reino Unido e França; C, Itália, Holanda e Bélgica; D, França, Itália e Bélgica; ou E, Reino Unido, Alemanha e Itália. E assim fechamos mais esse Top Atualidades, que foi de 6 a 12 de agosto, esperando que você tenha gostado e que seja muito útil para os seus estudos, para a sua leitura e para o seu entretenimento. Um grande abraço, semana que vem estamos de volta. Até lá! Saudações amigos e alunos do NEAF. Vamos lá, gostou do vídeo? Vamos se inscrever aqui no canal de atualidades do NEAF. E aí, né, você não só dá um sininho aqui pra gente, como se inscreve para receber o nosso material de atualidades. Beleza? Grande abraço, até!